Olá, tudo bem? Vamos de palavra do culto de domingo, que foi ministrado pelo nosso pastor Sebastião. E a palavra se encontra em Isaías 43, do versículo 1 ao versículo 3, né? Um dos textos mais frisados foi: Não temas, pois eu resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Amém? Ou seja, esse texto quer dizer: o Senhor nos chama pelo nome, fala para a gente não ter medo e não ter receio do que Ele venha fazer nas nossas vidas. E Ele nos resgatou, ou seja, nos tirou do fundo do poço. Nos escolheu. E podemos perceber, o texto, o tema da mensagem do culto de domingo foi: em quais momentos Deus tem chamado os seus profetas? Em quais momentos Deus tem chamado os seus profetas? Quando Deus quer mudar uma história de alguém, ou de algum lugar, uma situação, Deus sempre levanta alguém como esta ferramenta usada por Ele, como esse vaso, como esse instrumento para trazer toda esta mudança. E em vários momentos na palavra de Deus, podemos perceber que Deus sempre, quando Ele queria fazer alguma coisa, Ele sempre escolheu alguém. E Deus, basta saber que Deus é soberano, né? Temos que saber que Deus é soberano em todas as suas decisões. Ele sempre faz tudo perfeito. Amém? Então vamos lá. Lá em Gênesis, você vai ver que quando Deus escolheu Israel para ser o seu povo, a sua nação, Ele escolheu Abraão. Não é verdade? Olha a situação. Deus, quando quis escolher Israel para ser o seu povo, quando Ele escolheu a nação para te pertencer, para ser chamado seu povo e Ele ser o seu Deus, Ele escolheu Abraão como esse instrumento. Quando Ele chamou Abraão, né, para sair da tua terra, da tua parentela e para a terra a qual Ele mostraria, e a promessa de que Ele seria uma grande nação, que teria muitos filhos. Amém? E teria dar início a uma grande geração. Ou seja, porém Israel, né, depois que Deus escolheu Abraão e Abraão, né, cumpriu a promessa de Deus, teve seu filho Isaac, mas assim deu início a essa nação, né, escolhida por Deus. Mas a nação de Israel se perdeu. A nação de Israel se perdeu e se corrompeu, tornando-se escravo. E Deus levanta e escolhe quem para livrar o povo de Israel da escravidão? Moisés, isso mesmo. Deus escolheu em meio a essa situação de escravidão, né? Ele estava sendo escravo do Egito, de Faraó. No Egito, estava escravo do Egito, né? Escravo de Faraó. Deus pega e escolhe quem? Moisés, para libertar o povo, né, do Egito, né? Atravessar o Mar Vermelho, atravessar o deserto, até chegar na terra ao qual Deus prometera, a terra prometida, né? É daí que celebra-se a Páscoa, porque foi com a libertação do povo de Israel do Egito. Amém? E Deus não precisa de você, mas Deus conta com você. E quando o rei não cumpriu a vontade de Deus, sei lá na frente, né, quando Israel já tinha pedido a Deus a um rei, né, porque era o Senhor Deus que conduzia o povo, né, que governava sobre o povo de Israel, mas o povo de Israel pediu um rei. Foi quando escolheu entre o povo e foi selecionado Saul, mas Saul se corrompeu também, não cumpriu a vontade de Deus, e Deus levanta quem para restaurar a ordem, para restaurar a presença de Deus na nação de Israel? Isso mesmo, Deus unge Davi, que levanta ele como um homem cheio da presença de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Então Deus levantou um outro rei e colocou no lugar de Saul, ele ungiu Davi, né? Em 1 Samuel vai falar sobre isso. Mas o povo se perdeu com o pecado. Nossa, o povo está sempre se perdendo, sempre saindo dos propósitos de Deus. E aí, quando o homem se corrompeu com o pecado entrou tão grande, de uma forma tão estranha na nação de Israel. E aí quem Deus escolhe para, mais uma vez, quem Deus levanta, quem Deus escolhe, isso mesmo, Deus escolhe o seu Filho Jesus Cristo
para remir os pecados, para perdoar os pecados, para morrer numa cruz. Ou seja, Deus enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, para torná-lo também para nós primogênito, porque através da morte de Cristo, da sua ressurreição, nos tornamos todos filhos de Deus. E Deus pôde contar com Jesus para salvar a mim e a você, né? Depois para propagar o Evangelho, olha aí, não parou ainda. Depois para propagar o Evangelho e estabelecer a sua igreja, Jesus contou com os seus discípulos. Deus contou com os seus discípulos para fazer esse serviço. E até mesmo que a gente pode... Hoje Deus conta com a gente. Nesse tempo, nesse momento, nesse ano, nesta era, nessa geração, Deus conta comigo e com você. Você vê que desde o início, Deus foi sempre levantando alguém, contando com alguém, né? Lá em Juízes, vamos ver Débora, vamos ver até mesmo Gideão. Deus levantando essas pessoas para trazer uma mudança, né? Para cumprir um propósito dele naquele local. E no nosso dia, Deus conta comigo e conta com você para fazer aquilo da vontade dele. Você já se perguntou qual o propósito de Deus para a sua vida? Você já se perguntou para o Senhor o que Ele quer fazer através da sua vida, na sua geração? É bom pensar, é bom perguntar, né? Tem que perguntar a Jesus o que Ele quer que você faça. E quando você ter essa consciência, quando Deus se revelar a você a vontade dEle para essa geração, você se levante e faça o seu melhor, né? Faça, levanta-se e faça. Diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Deus sempre chama quando há uma necessidade. O Senhor sempre vai chamar. Sempre que surge uma necessidade, Ele vai te chamar, Ele vai te conduzir a cumprir o propósito dEle. Então, em meio a situações, o Senhor quer nos levantar, o Senhor quer te levantar. Então não tenha medo, não se preocupe. Eu não sei falar, eu não tenho conhecimento teológico, eu não tenho toda profundidade, não estou preparado. É o Senhor que prepara. Foi assim que Ele fez com Jeremias, foi assim que Ele fez com Isaías, e é assim que Ele vai fazer com você também. Na hora certa, no momento certo, em que você precisa apenas se posicionar. Dizer: Senhor, eu quero, eis-me aqui, estou à tua disposição. Com certeza vai vir a capacitação do Senhor sobre a sua vida e você vai conseguir ir a lugares longe, a níveis mais profundos em Deus e cumprir principalmente o propósito dele para a sua vida, para a sua família, o propósito dele nessa geração. Depende de mim, depende de você. Apenas se colocar à disposição do Senhor e deixar Deus te usar. Então, deixa Ele te usar, deixa Ele te capacitar, né? Então vamos cada vez mais viver mais esses propósitos de Deus, que nós possamos não fugir deles, e assim, eu envio aquele irmão, usar outra pessoa, não. Deus quer usar você. Deus te escolheu para trazer a diferença, para trazer aquilo que Ele quer fazer, trazer as coisas que ainda não existem, né? Trazer a existência as coisas que ainda não existem. Então, confia no Senhor, que Ele vai te capacitar para toda boa obra. Amém? Deus te abençoe, um forte abraço, que você possa compartilhar essa mensagem para as pessoas que estão ainda travadas em cumprir o propósito do Senhor e meio temerosas. Não tenha medo, né? O Senhor chamou pelo teu nome, Ele te ungiu, Ele te resgatou para fazer alguma coisa e fazer o propósito dele, cumprir uma missão. Nós estamos aqui cumprindo uma missão. Que Deus possa te capacitar, que você possa receber essa capacitação e tomar posse desse chamado. Em nome de Jesus, amém? Um forte abraço.